Olá, pessoal. Sobre a mesa de hoje, nesta terça-feira, nós queremos conversar sobre um tema bastante interessante. Queremos falar sobre o amor e a verdade. O ser humano, ele é composto, na verdade, ele é constituído de muitas realidades. Dentre elas, o próprio temperamento. Vou começar falando sobre isso. Dizem os estudiosos da área da psicologia que, dentre tantas formas de configurar o temperamento humano, muitos psicólogos são de acordo de que pelo menos 4 deles são definidos de modo mais comum. A gente fala do sanguíneo, do melancólico, do colérico, do fleumático. Bom, significa o seguinte, que quando a gente está diante do temperamento, o que nós temos é o seguinte: o sanguíneo, uma pessoa sanguínea, ele é aquele que fala a verdade, mas com muita dificuldade. Ele é acolhedor, bastante acolhedor, mas sem dificuldade para falar a verdade. Quando a gente pega o temperamento melancólico, a gente tem alguém que fala a verdade, mas sem medir as palavras, né? A gente brinca assim e fala, é na lata. Encontrou, ela já fala. Então, ela não tem muita facilidade de rodeio, né? De acolher. Ela é mais objetiva, mas isso também acaba ferindo muitas pessoas. Se você pega uma pessoa de temperamento colérico, é alguém que, por ser prático, cobra logo a verdade. Ela quer que a verdade se manifeste no comportamento, nas ações. Aí você pega o fleumático, é aquele que pensa como vai explicar, conceituar a verdade. Ou seja, dependendo do temperamento da pessoa ou da tendência, né, porque a gente é um conjunto de todos esses temperamentos, mas dependendo daquilo que fica mais em evidente no temperamento de uma pessoa, é a forma como que ela vai manifestar a verdade. Que às vezes acolhe e não fala a verdade, às vezes fala a verdade e não acolhe, às vezes exige a cobrança da verdade, mas não pensa muito sobre o modo como isso acontece, e daí os relacionamentos acabam ficando complicados. Por isso eu resolvi refletir um pouco sobre esse tema da verdade e do amor. E eu parto de um texto bastante conhecido do agora Papa Emérito, Bento XVI, que escreveu um dos documentos chamado Caritas in Veritate, quer dizer, o amor na verdade. E ele diz assim que nós temos necessidade de conjugar a caridade com a verdade nas duas direções, quer dizer, a caridade com a verdade e a verdade com a caridade. Ele diz assim, é preciso defender a verdade, propô-la com humildade e convicção e testemunhá-la na vida, porque isso são formas exigentes e imprescindíveis da caridade. Eu explico isso. Ele diz, é preciso defender a verdade, é preciso propor a verdade com humildade e convicção e testemunhá-la na vida, porque isso são formas, exigências, né, da própria caridade. Bom, mas está falando da verdade, mas o que é a verdade? De um modo muito simples, sem entrar muito filosoficamente no tema, a verdade, tanto Aristóteles como Tomás de Aquino, diz que é a adequação do intelecto à coisa, à realidade. Ou seja, é você reconhecer pela inteligência, pela capacidade racional, o que é o objeto, a coisa, o ser que está diante de si. Por exemplo, eu tenho aqui um celular. Por que eu chamo isso de celular? Ele também tira fotografias, ou seja, ele também faz o papel de uma câmera, né? Ele também faz o papel de calcular, fazer cálculos. Se você coloca ele dentro de um carro, ele serve como GPS. Mas o que me faz reconhecer esse objeto como celular? O que é essencial neste ente, né? que faz com que ele seja reconhecido como celular? Por que eu não chamo uma câmera fotográfica de celular? Por que eu não chamo um GPS de celular? Por que eu não chamo uma calculadora de celular? Mas esse objeto que tem todas essas coisas, eu chamo de celular. É porque existe nele algo específico que o define como celular. E a minha inteligência, o meu intelecto, é capaz de reconhecer, né, que esse ente possui uma tecnologia móvel que me permite fazer e receber ligações telefônicas, diferente, inclusive, de um telefone de um aparelho fixo. Ele é móvel, eu posso utilizá-lo como um objeto de receber ou de fazer ligações, o que não dá para fazer com a câmera, o que não dá para fazer com a calculadora, o que não dá para fazer com o GPS. Só para explicar
exatamente esse sentido. Por que é verdade que isso é um celular? Portanto, a verdade existe. Ela pode ser reconhecida, aliás, ela pode ser conhecida e ela deve ser defendida. A verdade não é relativa, como dizem algumas vãs filosofias do nosso tempo. E por que ela existe? Porque ela pode ser conhecida pela razão e também pela fé. E porque ela também pode ser defendida, então é necessário que ela seja testemunhada com a nossa vida. Eu falei aqui alguns dias atrás sobre a coerência, sobre o caráter. A verdade existe e ela precisa ser testemunhada na coerência entre o discurso que a minha razão formula a partir do objeto e o objeto em si. Portanto, a verdade, ela existe. O segundo ponto importante é que a verdade é um instrumento para muitas coisas. Eu cito só um dos papéis da verdade. A verdade é um instrumento para o exercício da justiça. Por quê? Porque a verdade, ela serve como fundamento, como argumento, como instrumental para corrigir os desequilíbrios. O próprio símbolo da justiça, do direito, né, é uma balança. A balança que faz com que haja um equilíbrio, uma equidade. Não necessariamente uma igualdade, mas um equilíbrio, uma equidade. Mas a gente tem aí, então, os problemas. Qual é o problema da verdade? Ou o problema dos efeitos da verdade? Não do problema da verdade, porque a verdade é sempre boa, mas a verdade tem seus efeitos. Porque dependendo do modo de apresentá-la, ou o momento em que ela é apresentada, ela pode causar boas consequências, ou às vezes consequências trágicas. Por exemplo, a mesma verdade que faz condenar alguém por um crime, ela é muito boa para a sociedade porque vai corrigindo esses desequilíbrios. Mas essa mesma verdade, sem mudá-la, ela para aquela pessoa, em um primeiro momento, parece ser uma tragédia, porque vai lançá-la numa prisão. Mas, de qualquer modo, é a verdade. E a verdade, ela sempre será necessária. Por conta disso, a gente diz, o modo de apresentar, o momento de apresentar a verdade traz consequências. E eu faço uma comparação aqui com o texto bíblico, né, de 1 Coríntios 13, que fala a respeito da caridade, do amor. E a verdade, diferentemente do amor, a verdade não é paciente, porque a verdade não quer esperar. A verdade quer logo se manifestar, porque ela tem que cumprir o seu papel de libertação. A verdade não desculpa, isso é bem interessante. O amor tudo desculpa, mas a verdade não desculpa. Porque se a verdade desculpar, ela se relativiza, ela é contraditória. Porque se a verdade desculpar a si mesma, na verdade, ela cairia na mentira. Então, a verdade não desculpa. A verdade não é arrogante, mas a gente tem que reconhecer o seguinte, só ela tem razão. Porque se ela não tiver razão, ela, portanto, não é a verdade. Então, a verdade em si, ela é necessária, mas ela difere, né, do amor, da caridade. Porque a verdade, ela se conjuga com a caridade pelo seguinte motivo. A verdade sem caridade pode ser um instrumento de opressão. Se ela não for no tempo, no modo correto, ainda que ela seja sempre a verdade, ela pode oprimir. Mas só o amor é capaz de reconhecer a verdade. Eu gosto de fazer essa comparação aqui, né? Quando a gente faz a diferença entre amor e justiça. A justiça, cumprindo o seu papel, ela precisa acusar ou defender, ela precisa julgar, e no julgamento ela pode absolver ou condenar, porque ela se fundamenta na verdade. O amor, ele também reconhece a verdade. O amor também reconhece a culpa. O amor reconhece a justa condenação, mas diferente da verdade, o amor perdoa. O amor tudo perdoa. Então, a verdade é a base da justiça, mas é o amor que é a base do relacionamento. E talvez escutando isso, alguém pode dizer, então nós podemos descartar a verdade? Não, aí que está a questão. Porque Bento XVI diz assim, sem a verdade, o amor, né, a caridade cai no sentimentalismo. Torna-se um invólucro vazio que se pode encher arbitrariamente. Ele diz, é o risco fatal de uma cultura como a nossa, que vive sem a verdade. Ela acaba prisioneira das emoções, das opiniões contingentes de cada indivíduo. A caridade acaba se tornando uma palavra abusada e adulterada, ele diz, chegando até a significar o contrário do que ela realmente é. E
Um cristianismo de caridade sem verdade pode ser facilmente confundido com uma reserva de bons sentimentos, até úteis, muito úteis para a convivência social, mas marginais, ou seja, não entra no essencial. E é o que a gente vê hoje, onde as pessoas dizem que um ama o outro, mas não é capaz de falar a verdade, de corrigir. O amor corrige. Então, o amor exige a verdade. O amor não cai no politicamente correto, porque as pessoas politicamente corretas não querem se indispor com ninguém, porque não querem perder a amizade, pensando que nisso está o amor. Não, o amor é exatamente o contrário disso. O amor é capaz de nos fazer enxergar o bem que está no outro e elogiá-lo, mas também quando o mal se manifesta no comportamento, é o amor que nos faz enxergar a verdade e, portanto, corrigir o outro. Eu termino dizendo, o amor e a verdade, eles de fato devem ser conjugados. As duas realidades, a caridade e a verdade, devem permanecer no nosso comportamento. Portadores da verdade, a verdade que nos liberta, mas a verdade no amor, no tempo necessário para que ela produza seus efeitos de transformação. É isso aí. Espero que tenha sido proveitosa essa partilha. Eu agradeço a cada um de vocês. Quero convidá-los a continuar comentando, compartilhando esses nossos vídeos. E te convido também a se inscrever em nosso canal no YouTube e também aqui no nosso Facebook e no Instagram. A gente está tentando fazer o máximo possível para que todos tenham acesso. Assistam todas as semanas, às terças e quintas-feiras, às 13 horas, o Sobre a Mesa. Eu termino essa nossa partilha desejando aí um forte abraço a todos e esperando vocês na próxima oportunidade. Até mais.